Oi, Paulo. Oi, Paulo. Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo? Bom. Oi, Paulo. Eu pensei que tivesse mudo, tudo bem? Não, tudo bom. Cheguei agora. Estava na tela. É. Tudo jóia? Esperar mais 2 minutos, tá? E aí eu Tá bom. começo. Tá? Você que colocou essa tela aí agora? Isso, sou eu. Tá. É que eu vi que os meninos postaram essa tela também, mas nem É. vi. Eu tenho um problema sério. Você lembra aquele dia que você mandou recado para mim? Ah, sim. Às vezes eu tô ocupado, eu falo, depois eu vejo, eu esqueço. Eu vi que eles postaram porque tem o rosto dessa moça aí. Agora eu também não Aí sabia vai do lá para que era. baixo. É quando você vê a mensagem, tá lá embaixo, né? É. É. Você viu que você mandou na quinta, eu só fui ver na sexta. Eu, Não, tranquilo. tá bom? Tá É, tudo jóia, mais, Paulão? mais 2 minutinhos eu começo aqui. Eu vou pôr o mudo aqui, mais dois Tá, minutos eu volto e a gente começa, tá? tá jóia. Tchau, obrigado. Bom, pessoal, vou começar, tá? Estão conseguindo me ouvir bem? Perfeito. Positivo, positivo, Paulo. Então, eu vou passar, na verdade, duas partes, né? Que semana passada tive os problemas da aula, tá? Eu vou continuar com os dois pontos de fuga, tá? Fazer agora um pouquinho mais complexo, tá? As duas atividades de hoje, né? Seguindo aquela ideia de passo a passo, tá? Quando eu parar assim é porque chegou alguém, eu tenho que liberar, tá? Então, eu paro, libero. Então, eu vou dar continuidade nos dois pontos de fuga com dois exemplos, tá? A gente vai deixando um pouquinho mais complexo os exercícios. Bom, esse aqui continua, né? A história da linha do horizonte, os dois pontos de fuga, e sempre com dois pontos de fuga eu vou ter o objeto. A quina dele é o primeiro traço, né? O primeiro desenho sempre vai ser essa parte, né?
E aí eu vou juntar. Então, vocês vão ver que isso fica bem repetitivo e, na verdade, é tudo uma questão para não ficar algo tão... acho que o mais importante de tudo, né, não é só ficar reproduzindo, mas também criando. A ideia hoje também é essa, mas ver que um processo bem repetitivo, né? Então, eu sempre faço uma linha perpendicular, né, uma linha reta, né? E eu vou levando as suas extremidades para os pontos de fuga. Então, às vezes a gente começa a desenhar e a gente meio que se perde, né? Poxa, agora o que eu faço? Para onde que eu aponto a linha, né? O ponto de fuga, para onde que vai meu objeto? Então, uma das dicas é isso. A partir de qualquer momento que você fizer isso, que é bem repetitivo na linha do horizonte, os pontos de fuga, a linha do horizonte passando, né? Então, essa seria uma primeira variação, vamos dizer assim, tá? Essa linha do horizonte, ela pode estar numa parte mais alta, no meio da folha, numa parte mais baixa da folha, tá? Isso já é um motivo de diferenças, né? Então, a altura da linha do horizonte, ela influencia totalmente no seu desenho. Outra questão que vai influenciar no seu desenho é o primeiro traço, né? Primeira vez que chegou, fez uma linha, vai influenciar bem a posição dela entre os pontos de fuga. Ela pode estar um pouquinho mais para a esquerda, um pouquinho mais para a direita, mais centralizada, vai afetar todo o seu desenho, tá? Às vezes, a gente começa a fazer um desenho e, de repente, a posição desse primeiro traço, ele não tá ideal. Então, às vezes, a gente tem que voltar e refazer o desenho, tá? Então, é uma questão de tentativa também. Mas são as variações. E lembrar sempre, eu vou puxar sempre das minhas extremidades, ou eu posso criar alguns pontos intermediários. Mas sempre esses pontos irão ao ponto de fuga, né? Sempre as extremidades vão em direção ao ponto de fuga, tá? Então, isso é uma dica importante aí no meio do desenho, a gente vai ver isso, tá? Fiz aqui esse exemplo, né? E o que eu fiz agora, ó, desse para esse? Eu fiz umas linhas paralelas, né? Mas veja que eu já tenho tudo muito bem amarrado. Eu fiz essa primeira linha, puxei para os meus pontos de fuga aqui, né? Puxei aqui e puxei aqui. Então, repare que eu já estou criando algum espaço aqui, né? Alguma delimitação. E eu fui lá e fiz outras linhas perpendiculares, né? Então, repare, a partir do momento que eu faço uma linha nova, eu tenho o quê, ó? Extremidades novas. Pense sempre nisso, tá? Criei extremidades novas. Olha lá. Eu tinha feito só do meio, né? Essa do meio, ela já estava pronta, não estava, pessoal? Porque eu já tinha feito 4 linhas, né? 2 para a esquerda, 2 para cá e 2 para a direita. Então, acabou. A princípio, essa linha está feita, mas eu criei outras, ó, tá vendo? Eu criei uma na esquerda e outra na direita. O que acontece? Essa linha aqui, ela está resolvida quanto ao lado esquerdo, concorda? Porque ela já está saindo da extremidade dela para lá. Mas para a direita, ela não está, né? Ela está incompleta. Eu vou ter que levar isso para aquele ponto de fuga lá, ó. E aqui também. Né? Vai naquela direção. Foi o que eu fiz agora. Aconteceu a mesma coisa para o lado de cá. Do lado de cá, chegou mais alguém? Do lado de cá eu fiz, aí é o inverso, né? A linha perpendicular vertical, né? Do lado direito, ela está toda já presa no ponto de fuga do lado direito. Eu preciso fazer o quê? Levar ela lá, ó, pro lado esquerdo. E é isso que acontece no slide, tá? Essa atividade aqui, ela é mais voltada para uma visão urbana, tá? Então, vamos tentar focar mais em urbanismo. Então, são vistas aéreas de cidade, tá? Acho legal. Vocês podem usar isso mais pra frente numa disciplina de ateliê. Vocês farão alguma implantação, esse tipo de desenho é legal, tá? Continuando aqui, eu reforço, né, o meu desenho. Apaguei um pouquinho a linha, reforcei, fiz aqui esse predinho, né? Vai ser um prédio. E o que eu fiz agora daqui para cá?
Mesma história, eu criei duas linhas novas, né? Eu criei uma linha aqui e outra linha aqui, ó. Mesma coisa, bem repetitivo, né? Repetitivo. Se eu criei duas linhas, e eu usei isso como base, né? Eu usei esse ponto de fuga aqui como base. O que eu tenho que fazer agora? Repetir o processo da primeira, né? Vou levar isso aqui lá para esse ponto. A parte de baixo já está presa, né? Que eu prendi aqui. E vou levar esse para o outro lá, ó. Passou aqui por trás. Quem se sentir um pouco ainda sem estar inseguro, usa a régua, senão fica repetindo o movimento com a mão e faz a mão livre, não tem problema se quiser, tá? Ó, essa parte, mesma coisa, está resolvida pro lado de lá, né? Eu vou levar para onde? Para lá, né? Eu levo lá em direção àquele ponto de fuga lá no fundo ali, né? Aqui, chatinho. Mesma coisa esse outro ponto, né? Ó, olha lá. Fiz aqui com régua, nesse caso. Aqui eu fiz a mão livre, alguns eu fiz com régua. Ó, levei a extremidade para lá e para lá, né? Mesma coisa aqui. E começa a montar um cenário, né? Criei um outro aqui, né? Fiz aqui, estiquei ele numa medida, num prédio mais horizontal, né? E fiz uma outra linha, né? Essa linha não tá aqui, ó. Eu desenhei aqui. Amarrei aqui. Aqui, levou o ponto de fuga. Essa linha, ela vai em direção àquele ponto de fuga. Então, reparem, o oposto, né? Eu desenho alguma linha aqui, ó. Ela vai naquela direção. Olha só, essa linha eu desenhei, ela já está resolvida para o lado direito, né? Eu tenho que levar tudo para onde, ó? Para o lado esquerdo. Tá? Essa linha aqui, né? Que está aqui embaixo, é a mesma coisa, né? Ela foi para onde? Ela está indo lá, ó. Chegando aqui nesse ponto, né? Aqui eu propus esse limite, né? Para fazer essa... Tem um certo ângulo aqui, né? Ele vai em que direção? Ó? Nesse ponto de fuga aqui. Né? Criei mais um ponto aqui, ele tá esquecido, mas já, ó lá, já criei alguma coisa, né? Deixa eu aceitar mais um aqui. Então, eu criei daqui para cá, eu tinha esse ponto. Eu tinha esse ponto, eu vou prender ele para onde, ó? Lembrando, né? Eu estou do lado esquerdo, o meu lado esquerdo está resolvido aqui nessa base, mas esse lado aqui não, né? Ó. Essa extremidade, ela tá perdida, né? Eu podia encher de barrinhas aqui, né? Mas eu tenho que levar isso para lá, ó. Ele vai para aquela direção. Então, aqui, ó. Eu vou ligar. Eu vou mexer o que, basicamente? Aqui, alturas, né? Ó. As linhas estão em direção àquele ponto de fuga lá, ó. Tá? Aqui faltou essa linha da base aqui, ó. Ele está indo para lá. Criei mais duas linhas aqui. Criei um bem alto aqui, ó, né? Veja, segredo, né? A dica, né? Tá perdida essa extremidade, ela tá sem nada, né? Então a gente tem que fazer as ligações. Ela passou já da linha do horizonte, né? Repare, quando fica muito perto da linha do horizonte, fica um pouco estranho, né? Um pouco mais alto fica mais fácil. Eu vou fazer o que aqui, ó? Eu usei até a régua aqui, ó. Esse lado veio nessa direção. E esse outro lado foi para outra direção. Né? E a mesma coisa aconteceu do primeiro desenho aqui, essa primeira linha. Só mudou a posição nessa minha base, né? Uma referência importante. Olha lá. Levei para cá e levei para cá. É um objeto que está sem tamanho definido, né? Então eu posso definir de diversas formas. Eu posso definir aqui, ó. Aqui assim, tá? Por exemplo. Poderia definir aqui. Eu coloquei essa régua aqui, escalei de propósito, porque, ó, reparem que eu estou levando ele lá para o meu ponto de fuga aqui, né? Ó, ele está aqui, o ponto de fuga. Ele vai ter essa vista, essa parte lateral aqui desse bloco, né? Então, eu vou ter um risquinho aqui assim.
E a mesma coisa aqui, ele foi embora, tá? Esse prédio ele foi embora nessa direção. Eu já não enxergo o teto, repara, ó. Aqui na minha linha do horizonte, né? Daqui para cima, veja, aqui eu estou vendo os tetos dos prédios, né? O escalino está aqui, ó, tô vendo o teto, tô vendo o teto, tô vendo o teto. Aqui passou da linha do horizonte, já não vejo mais a laje dos prédios, né? Ó, esse aqui eu já não vejo mais, né? É mais alto que a linha do horizonte. Então, eu perdi essa vista. Aqui ele vai embora, né? Opa. Ele vai lá por trás desse prédio aqui, né? Já fiz a linha. Aqui no caso do meu desenho ficou um pouquinho menor, né? Eu trouxe essa parte vertical, eu pus a vertical mais longe, né? Ele ficou mais comprido. Aqui nesse exemplo ele ficou um pouquinho mais alto, ele ficou mais um caixotinho. Fiz mais um outro aqui, ó, né? Mesma coisa. O que que eu faço para pegar a lateral dele, ó? Vai na direção lá do ponto de fuga. Repare que essas linhas que estão aqui, elas, ó, elas fazem um, se fosse um raio, né, ó. Reparem, ó, o ponto de fuga sempre vai ser isso, ó. Né? Mesma coisa aqui, ó. Ele vai abrindo, né? O raiozinho. Tá? Aqui eu fiz um tracejado para falar que está aqui por trás, né? Então, estou formando um cenário aqui meio que urbano, né? Terminei, tem várias linhas. Esse é um exemplo. Aqui faltou, né? Eu posso apagar. Isso aqui é linha do horizonte, por exemplo, isso aqui eu apagaria, né? Aqui eu não veria, porque essa linha do horizonte eu não enxergaria. Esse slide acabou faltando, tá? Mas aqui, ó, quando eu passo no vermelho, imagina que não tem nada, tá? Ó, essa linha da linha do horizonte, ela sumiria, tá bom? Ó. Aí não, aqui beleza, ela aparece, tá? Não tem nada. Não aparece. Aqui é um outro estilo, tá? Então aqui é um jeito de fazer um cenário urbano com uma vista superior, tá? Foi um passo a passo. Aqui é um outro estilo de passo a passo também, bem parecido, com os detalhes a mais. Tá ok até aqui, né? O áudio tá bom, o sinal tá bom, né? Ontem tava um pouco ruim o sinal. Tudo certinho. Legal. Aqui mesma história, 2 pontos de fuga, linha do horizonte um pouco acima da metade da folha, tá? Lembrando, quem chegou depois da aula é legal rever, no comecinho de algumas dicas importantes sobre essas variações, tá? Fiz, olha só, 2 linhas abrindo do lado esquerdo e 2 linhas abrindo do lado direito. Comecei pelas, vamos dizer assim, vias, tá? Já começado pela linha, né? Eu sempre estava começando os desenhos por um objeto aqui, né? Esse eu comecei um pouquinho diferente. Passei 2 linhas cruzando. Aí só depois eu fiz o traço, tá? Então não tem uma regra assim, você pode começar desse jeito. Lembrando que esse traço poderia estar um pouquinho mais para cá, tá? Fiz a minha linha aqui. E aí começa aquela repetição, né? Fiz uma linha, a base dessa linha vertical já estava presa, essa parte superior estava solta. Então, repetindo o processo, isso aqui está solto, né? Se eu tenho uma extremidade de linha solta, eu vou ligar obrigatoriamente para os pontos de fuga. E eu repito esse processo N vezes. O desenho, na verdade, fica repetitivo. Fiz mais 2 linhas. Agora é um pouco menor, né? O primeiro exemplo era um prédio mais alto, esse é mais baixo. Ele já está amarrado aqui, mas não está amarrado para o lado de lá. Esse já está amarrado para lá, mas não está amarrado para o lado de lá. Então eu vou ir junto, né? Então eu coloquei aqui, para lembrar, né? Ó. Ele veio nessa direção e esse outro lado veio nessa direção. Coloquei a lapiseira e os carinhos para lembrar isso, né? Repetir, mesma coisa que eu fiz aqui, repetir aqui. E aqui é interessante, ó. Bom, aqui vamos tentar detalhar um pouquinho mais, né? Uns passos novos para a gente deixar o desenho mais sofisticado, assim, e melhorando ele aos pouquinhos, né? Ter uma aparência melhor do que só um quadradinho. Aqui eu supus que o prédio ele tem um térreo, primeiro, segundo e terceiro pavimento. Eu vim com o meu escalímetro, medi, né, uma altura qualquer e dividi em partes iguais, tá? Então, se tivesse, sei lá, 8 centímetros aqui, eu dividi em 2, 4, 6, 8, né? Então, eu fui marcando. Marquei aqui, com o escalímetro de pé, aqui direitinho, dividi em partes iguais, tá?
É um desenho, não estou preocupado com escala, tá? Não é desenho, é um desenho 3D, uma perspectiva artística, tá? Fiz. E aí eu vou traçar linhas no sentido dos pontos de fuga. Eles estão para lá, então eu vou girando a minha régua, né? Marcando até os pontos. Então, o que eu fiz aqui e tinha feito aqui, eu também faço nessa que representa os pavimentos. Eu só tenho que... Ele fica mais ou menos assim, né? Eu tenho um ponto aqui, eu vou ter uma linha nesse sentido, né? Então eles... Opa, deixa eu apagar aqui. Não ficou bom. Borracha aqui. Imagine que essa parte é como se fosse um leque, né? Um raio também. A mesma história do raio, né? Então, essas linhas, elas meio que fazem assim, ó, né? Elas convergem para aquele ponto. Então, sempre vai ter uma que é meio reta, né? Praticamente reta. E as outras vão abrindo, assim, né? Você vai girando a régua. Então, aqui não foi feita a olho, tá? Ela começou aqui que eu dividi, aqui sim foi a única parte que eu usei régua, né? Para dividir em pavimentos iguais. Mas aí desse ponto, eu fui levando até a fuga, né? Então aqui foi abrindo, né? Então eu teria linhas aqui, chegando nesse, uma linha desse pavimento, uma outra linha desse, né? Reparem que eu só tenho a linha da laje e do piso, né? Então eu tenho as intermediárias para todos os lados, elas vão para lá. Se tivesse mais coisas para cá, elas iam abrindo, né? Dá uma impressão que vai abrindo, né? Ó. Eu forcei um pouco de propósito, mas repare, essa distância aqui, se fosse fazer uma cota, né? Ela vai aumentando, né? Para dar essa impressão. Fiz outra linha e repito a coisa, né? Para lá e para lá. Olha lá. Levei ponto de fuga, levei ponto de fuga. Ainda não está definido como é que é esse prédio. Aí eu defini, não, ele vai ser aqui e aqui, tá? Ele poderia ser bem maior, de repente, ele poderia vir até aqui, tá? E um pouquinho menor, poderia ser bem estreito, ó. Ele poderia ser isso. Aí eu tenho o quê? Repetição. Está solto aqui, para lá não, mas para lá tá, né, ó. Eu teria que ligar lá. Aqui, ali ele está preso, mas lá ele não está. Então eu teria que levar até lá. Tá? Aí eu começo a ter um outro prédio aqui. Um outro exemplo. Tá? E aqui aquela linha, né? Ela converge para onde é que ela está solta? Para lá, né? Tem que amarrar direitinho lá. Ela vai pra lá. O desenho ele é mais curto, né? Ficou menorzinho. Mesma coisa, vou ter que levar para lá. Levei. E essa ponta eu levei para lá. Né? Então, a gente vai cruzando sempre, né? Você faz uma linha, ela vai para lá, vai para lá, né? Olha, fiz um bem alto aqui, tá vendo? Ó? Passou a linha do horizonte, fiz aqui um prédio bem alto, né? E aí a aresta dele tá lá solta, uma eu prendi naquela direção e outra na direção da linha do horizonte oposta. Aqui já tá amarrado, né? Não tem problema. E essas linhas são dos outros prédios. Fechei, fiz a mão livre mesmo, né? Aí a mesma coisa, ó. Eu peguei lá no escalímetro e dividi ele em 9 pavimentos, tá vendo? Ó? Marquei um pontinho em cada um deles, repetindo o que eu tinha feito aqui. Né? E fui fazendo as linhas, né? Então é aquela história, as linhas elas vão, ó, convergindo, né? Em direção ao ponto de fuga, olha lá, as marcações, né? Para ter essa ideia de pavimentos, né? E pro lado de lá, mesma coisa, né? Eu tô fazendo pro lado de cá, dessa fachada, e aqui esse lado também tem, né? Só que se aqui já tá resolvido, o sentido desse é para lá, né? Fui marcando no outro ponto de fuga. Então, o meu escalímetro que estava nessa posição, eu tive que dar uma giradinha nesse eixo, né? Aí ele já veio mais para cá. E assim vai, né? Fui fazendo. Fiz um do outro lado da rua, então aqui cruzou umas avenidas aqui, né? Cruzou e fui continuando. Aí você vai embora, tá? Você vai... Aqui poderia ter uma fachada, fazer essa linha aqui. Uma outra linha reta aqui.
já cobriria a rua, né? Eu não veria a parte da rua ali, né? Tá? E vai embora. Aqui eu peguei alguns exemplos da internet para vocês verem essa história que eu estou fazendo, tá? Aqui a linha do horizonte está bem aqui, está um pouco mais baixa, né? E ele foi fazendo, ó, dá para ver aqui as puxando para o ponto de fuga, no caso o ponto de fuga está aqui, né? Esse outro ponto de fuga está aqui, né? A linha do horizonte está passando aqui atrás, tá? As árvores Um altas exemplo aí, mais retinho, né? Opa. Aqui tem a calçada, né? Mas reparem, ó, é aquele segundo exemplo, né? Comecei, tem uma linha do horizonte, né? Ela tá aqui, ó, né? Reparem, ó, aqui é um detalhe importante, ó, eu vou fazer um risco aqui em cima. O ponto de fuga desse desenho tá vindo por aqui. Opa, deixa eu apagar. Esse ficou legal, o banquinho tem um motel ali, né? Escrevi, tem até a letra, né? Então tem o ponto de fuga vindo aqui, né? Vamos por aqui assim, né? Então, aqui. Então ele abriu a rua, né? Igual eu fiz, né? Fez a abertura. Repare que aqui, ó, tudo isso está convergindo para onde? Para aquele ponto de fuga aqui, ó, né? Essas linhas. Ó. E a janela nada mais é, repare, é um cone, né? Então lembra aquela sua divisão cônica, né? Nossa visão é cônica, olha só. A janela, lógico, né? Essa janela, se a gente fosse fazer um desenho de elevação frontal, essa fachada aqui, né? A gente vê as janelas todas quadradinhas, né? Só que quando a gente vê em perspectiva, ela distorce, né? Então ela tá descendo aqui. Tá indo, ó, olha só o que eu vou desenhar aqui. Fluxo geral, né? Então, essas linhas, elas convergem lá para o ponto de fuga, né? Abaixo da linha do horizonte, elas estão subindo. Acima da linha do horizonte, elas vão... A sensação é que está descendo, né? Eu criei as janelas, né? Aqui também, né? Aquela mesma história que eu fiz no começo do desenho, ó. A linha bem na quina, né? Convergindo para os pontos de fuga, aqui e aqui. Aí eu faço linhas verticais, vocês podem brincar assim, ó. Faz, né, a linha do horizonte, as ruas cruzando, e aqui, ó, o que vai definir seu desenho são as alturas das arestas dos prédios. Então aqui são iguais, ó, esse já é um pouco mais alto, esse já é bem mais alto, né? Essa linha, lembra? Tá solta, né? Esse lado já tá resolvido, o outro lado tem que ir em direção aonde? Lá no outro ponto de fuga, né? Vai embora. Vai embora, ó, passa exatamente aqui, ó, né? Então eu tenho sempre isso aqui no desenho. Ele não vai fugir disso. Lembra um pouco a isométrica, só que a isométrica tem um ângulo travado, né? De 30 graus aqui, né? A isométrica. Esse não, esse ângulo ele varia, tá? Esse outro, ó, bem mais perto, né? A linha, como se estivesse mais no chão, né? Então aqui eu estou vendo mais aéreo, né? Aqui eu estou quase do outro lado da calçada, né? Mesma coisa, ó, só que ficou bem mais alta aquela linha inicial, né? Meu ponto de fuga está bem aqui definido nesse desenho. Linha do horizonte também. E vai convergindo. Aqui as alturas são quase iguais, ó. Né? Só esse aqui que é um pouquinho mais alto. Tá? Esse é mais baixo um pouquinho. Então, o segredo, vocês podem fazer várias linhas de arestas, das quinas dos prédios, né? E a lateral, essa lateral do prédio sempre vai na direção oposta, né? O que do lado direito vai para o lado esquerdo. E o que está aqui do lado esquerdo, ó, vai lá para o lado direito, né? Então, esse é o exemplo. Então, né, no final do tem um último slide que eu vou explicar, mas já fiquem sabendo, né? Então, uma primeira atividade que eu vou pedir para vocês é criar similares a isso que eu fiz agora, tá? Que era a aula passada, né?
Então, é um cenário urbano, tá? Tanto faz os tipos, deu 2 exemplos que eu fiz e mostrei mais alguns de internet. Vocês criem, tá? Eu quero que vocês criem igual eu criei lá, assim, a esmo, né? Ficar só copiando, acho que não é legal. Aqui tem alguns trabalhos que eu vou mostrar de vocês. Tá legal, recebi. Se tem mais algum que eu não vi, eu fiquei olhando até 6 horas. Então, se alguém mandou algum outro e de repente da semana passada eu não vi, eu vi, acho que eu vi todos, mas se passou algum eu mostro na próxima aula, tá? Então ficou bem legal aqui o da Keren, né? Já tem bem, já é praticamente isso que eu fiz, né? A única diferença é a parte urbana. Então repare que aqui, ó, de repente isso aqui, tirando esses que estão voando, né? Se eu fosse fazer uma cidade, ó, eu viria aqui, ó. Aqui, Keren, pode ser a sua avenida, tá vendo? Ó? Né? Se eu, aqui é Vou só terminar o interessante. desenho, então. Não, mas tá ótimo. Ó, a questão é, repare que no da Keren, ela fez o ponto de fuga dela, de repente, e é uma variável, aquilo que eu falei no começo do desenho, né? Da aula. Tá mais pertinho, tá vendo? Se você fazer ele mais pertinho, a distorção do desenho é maior, não é que é errado, tá certo. Mas muda, né? Se ela fizesse os pontos de fuga aqui nessa folha aqui e aqui, ia influenciar bastante a visão, né? Então aqui, ó, poderia ser uma outra rua, né? Ó. Eles vão cruzar em algum momento aqui, ó. Né? Aqui pode ser, ó, vamos pensar se fosse um projeto, né? Ó. Então aqui é um prédio em L, aqui poderia ter uma pracinha, né? Que é, ó, TFG, ó, que legal, ó. Então aqui, ó, edifício multifuncional, ó. Isso aqui pode ser um projeto de multifuncional, tá vendo? Vim aqui, fiz, o meu terreno tem um prédio aqui, ó. Aqui poderia ser os escritórios, né? Que legal, escritórios. Aqui poderiam ser serviços. E aqui é uma praça, né? Uma praça aqui, ó. Muito bom. Isso aqui sem querer é um projeto, ó. 2 prédios, pode ter uma passarela ligando os dois aqui, ó, que legal, né? E assim vai, que poderia ter uma outra rua indo naquela direção, tá? Aqui é da Mayra, ficou bem legal, né? Mesma história aqui, ó, de rua, né? Pode ser uma rua aqui, ó. Ah, repara, lembra do começo da aula? Variáveis, né? Você reparou que os meus desenhos eu coloquei sempre muito essa linha centralizada entre os 2 pontos de fuga. Esse da Mayra, ela colocou mais para a esquerda, aí muda o desenho, tá vendo? Fica legal assim também, né? O desenho, geralmente, quando você vai fazer, e é o que eu vou mostrar já já, acho que vai dar tempo, quando você vai fazer um prédio, uma casa, é legal você colocar sempre mais para um lado, entendeu? Você tem os 2 pontos de fuga, ó. Você colocar no meio, ok, mas em alguns casos é melhor colocar mais para cá, ou mais à direita, tá? Que foi o que aconteceu aqui. Esse aqui é o do Alexandre também, beleza. Fez aqui, ele fez umas subtrações, foi legal, isso eu vou falar agora. Né? Ele tirou umas partes do objeto, né? Como é que você tira as partes do objeto? A dica, né? Cria novas linhas verticais e refaz o processo, tá vendo? Ele fez uma linha vertical aqui, olha essa linha, eu mal vejo, né? Ela vai em direção aonde? Ao ponto de fuga. Aqui também ele subtraiu, ele criou uma outra linha vertical e levou na direção oposta, lá do ponto de fuga. Então, quando você cria um objeto e começa a criar outras linhas aqui assim, ó, você começa a subtrair, né? Bem interessante. Então, tá legal aqui também. Que é do Fábio, tá legal também. Esse tem um outro que ficou legal. Esse aqui também, nos blocos. Tá vendo, Fábio? Você fez praticamente a cidade já, né? Ó, fez o prédio aqui, ó, né? Então você fez aqui, ó, o Eu cenário tinha. urbano, né? Foi essa a intenção. Legal. Isso aí. E se eu quisesse somar alguma coisa, né, de repente eu quisesse fazer um prédio diferente aqui, ó, eu faria uma linha aqui, né? Levaria para lá, né? Para esse ponto de fuga aqui, ó. Mais ou menos aqui. Fazer um L aqui, né? Aí eu levaria essa aqui para cá.
fecharia aqui. Aqui eu quase não vejo a laje, tá vendo, Fábio? Mas eu vejo um pedacinho, que eu tô bem embaixo da linha do horizonte, que eu vejo um teco Tá bem dessa laje. próximo dali do horizonte, né? Vai zerando, né? Quase não vejo. E aqui essa linha vai para lá, né? Eu veria tracejada, enfim, foi naquela direção. Fiz um L aqui. Tá? Aqui também, mesma coisa. Já tá quase uma cidade direitinho, tá parecendo lá da cidade modernistas, né? Eu, como sempre, esqueci de colocar o quê? O carimbo. Olha que maravilha. Ficou parecendo lá. Você não tá no urbanismo, né? Ficou parecendo a vila. Depois você pesquisa aí. Do Corbusier. É bem assim. Depois você pesquisa lá no Google. Vou pesquisar. Aqui, beleza. Também, ó. Aqui poderia ser a avenida bem aqui, ó. Aqui, ó. Tracejada, ó. Aqui poderia ser bem a rua, ó. Tá vendo? Aqui é uma rua, uma avenida, aqui é uma outra avenida, ó. Ela vem aqui, se encontra aqui, ó. Se encontra aqui é o cruzamento, tá vendo, ó? Aqui, ó. Faria a calçada aqui, que ficaria bem pertinho, para mim ficar onde desenhar no mouse. Faria assim. Aqui na faixa. Beleza. Da Bárbara também, legal, ela deu uma sombreada aqui, né? Aqui, então, aqui é escuro, escuro, aqui é claro, claro. Então, eu vou falar disso já já. Ela também. Opa. Aqui. Aqui. Aqui eu esqueci o nome. Tá sem o nome, mas beleza, tá legal. Vamos ver se tá na aula. Mesma história aqui. Mesma história aqui. Agora é a parte da aula. Acho que dá tempo aqui. É mais uma introdução. O que eu queria mostrar mais era o que eu passei agora, tá? Aqui, pessoal, é a segunda parte, é casa, tá? Uma residência, com 2 pontos de fuga. Reparem o que aconteceu, o que eu acabei de falar. Eu fiz essa linha aqui, eu tinha feito uma, depois fiz outra, escolhi essa aqui, tá? Então, vamos considerar essa aqui a linha do horizonte. Eu fiz os 2 pontos de fuga. O que eu vou pedir para a semana que vem é exercício baseado no que eu acabei de mostrar, tá? Isso aqui vai ser para outra semana, tá? Então, fica mais tranquilo que aqui é mais uma teoria, tá? Eu vou voltar nisso na próxima aula, tá? Repare, a minha linha principal, né? Que eu começo o desenho, eu coloquei mais à esquerda, tá vendo? Ela não tá no meio, tá? Então, isso é uma coisa importante para casa. Sempre você escolhe o lado esquerdo ou o lado direito. Não faz muito centralizado, não. É melhor assim. Então, a mesma história. Fiz uma linha, juntei nos pontos de fuga até o final, né? Até o final. E defini o quê? Defini com outras 2 linhas verticais o limite da construção. Tá? Então, isso aqui é o limite da construção, basicamente tudo aqui. Aí eu vou ter muita adição e subtração. Eu vou acrescentar elementos ou eu vou tirar elementos, tá? Baseado nessa parte aqui. Aqui eu tive um probleminha técnico, o PowerPoint conseguiu embaralhar todo o meu slide, mas acho que tá ok, tá? Então talvez tenha alguma coisinha. Bom, comecei a fazer o projeto, o que eu fiz aqui? Ó? Eu marquei um pontinho aqui, nessa altura, e puxei essas linhas. Eu estou definindo uma laje aqui, tá, pessoal? Uma ideia aqui. É baseado tem um vídeo depois dessa aula, no YouTube, no último slide, tá lá, vocês podem ver a construção em vídeo disso, tá? De um canal de um desenhista americano. Então, eu fiz um pontinho aqui, ó, é a mesma linha, eu marquei um ponto aqui e marquei um ponto aqui. Ora, se eu marquei um ponto aqui e outro aqui, concorda comigo que, na verdade, eu não tenho mais uma linha, né? Na verdade, eu teria aqui 1, 2 e 3 linhas, concordam? Né? Porque eu tinha uma e juntei as pontas. Mas a partir do momento que eu faço pontinhos nela, eu subdivido, né? Chegou mais alguém aqui.
Bom, fiz isso, obviamente eu tenho que fazer o quê? Levar aos pontos de fuga, mais ou menos igual que eu fiz com as fachadas dos predinhos, né? Repetir o processo. Aqui eu estou marcando o ponto, né? Eu marquei o ponto, estou mostrando que eu estou levando ele até o ponto de fuga aqui, tá? Fiz o ponto de fuga, repare que eu tenho aqui, apareceu uma subtração, tá? Eu tinha isso, um caixotão, e aqui eu estou com uma ideia de fazer um vazio, né? Então eu fiz uma linha, marquei aqui os pontos. Tem uma linha nova aqui, tá vendo? Tem uma linha nova aqui, uma linha nova aqui, uma linha nova aqui. Essas linhas novas estão começando a me dar a impressão do quê? Que eu cavei aqui esse caixotinho, né, ó, e fiz uma subtração. Tirei esse pedaço do retângulo aqui, ó, né? Eu tirei ele com essa linha aqui, né, ó. Eu fiz. Se eu faço uma linha, lembra aquela história, né? A partir do momento que eu faço uma linha aqui, o que eu tenho que fazer? Levá-las aos pontos de fuga, né? Tem que levar lá. Levar lá para o outro lado. Eu faço, ó, um vazio, né? Aqui eu seccionei ele aqui, porque eu fiz uma outra linha. Aí é legal que você já vai reforçando algumas coisas, né? Fiz. Essa linha que eu tinha feito aqui, ó, eu levei ela para onde, ó? Ela tá bem próxima dessa, né? Eu seccionei aqui também, ó, levei para lá. Essa linha, ela é quase junta, né? Mas eu também levei para lá, né? Reforcei aqui, já já vou apagar isso aqui não vai ter. Tá? Repetição do processo. Olha lá, criei uma outra linha aqui, ó. Essa linha já estava amarrada, né? Ó. Repara que ela já está amarrada com esse ponto de fuga daqui, ó. Mas ela não está amarrada para lá, né? Ó, agora eu amarrei, ó. Tá vendo aqui? Ela tá para lá, tá ok, né? Para a direita, mas para a esquerda ela não está. Então eu vou, ó, eu fiz essa lápis, eu coloquei meu lápis aqui para lembrar isso. Ó. Ela está indo naquela direção. Vou mais para cá um pouquinho, tá? Fiz a linha. Fiz aqui, comecei a montar, quebrar esse bloco pesado. Reforcei algumas linhas, criei, ó. Daqui para cá eu continuei, ó. Eu fiz isso, eu prolonguei essa linha para cá. Prolonguei ela. Vou prolongar essa aqui já também, ó. Vou prolongar ela aqui. A partir do momento que eu prolongo, opa, aqui, ó, o que eu já fiz aqui? Eu tinha esse cenário, né? Vou fazer uma janela aqui. Eu fiz várias linhas, ó, retas. Então imagina, não dá para ter uma ilusão aqui que tem uma sala vazia aqui dentro, pessoal? Não dá, ó, né? Porque eu tenho essa linha bem fininha. Fiz uns riscos aqui, fazendo uma grade, né? Aqui é a mesma coisa, ela tá vindo para lá, né? Seria a parte de baixo. Chegou mais alguém agora. Tá. Fui levando. Essa linha, ela vai em qual direção? Ó, ela tá indo na direção de lá, né? Direção oposta. As linhas perpendiculares. É a única que não vai, né? Ela não vai para ponto de fuga nenhum. Eu reforcei um pouco aqui, né? Já delimitei o desenho. Fiz uma linha. Essa linha aqui, ó, que não está aqui, eu peguei o meio dela bem aqui, ó. Como é que eu fiz essa linha? Ela foi em direção ao ponto de fuga de lá, né? E a janela, né? E aqui é a mesma coisa, ela foi em direção ao ponto de fuga de lá. Tá? Amarrei bem a metade da minha janela. Aqui embaixo é a mesma coisa. E agora a gente vai fazer uma adição. Fiz de novo uma linha colada nessa parede. Ah, aqui eu apaguei, tá vendo? Lembra essa linha aqui, ó? Eu vou tirar ela. Ela tá parando um pouquinho. Porque eu desloquei, ó, repara, ó. Eu tenho aqui no da minha casa aqui a laje, né? Esse balanço. Eu vou apagar isso aqui, ela não faz parte, ó. Eu fiz uma outra linha perpendicular para cá. Na verdade, aqui na da casa agora veio para cá, né? Do recuo, da subtração.
A adição, eu fiz uma linha de novo, mesma coisa. O que está acontecendo com essa linha? Aqui está tudo certo, né? Ela está indo para lá. Mas esse lado aqui? Esse ângulo... Ixi, caiu o sinal e voltou. Tá ok aí? Deu uma piscada aqui. Tá ok aqui. Tá ok? Ah, legal. Aqui deu uma piscada grande. Reparem, esse ângulo e esse ângulo aqui, eles estão vindo daquele ponto de fuga aqui, tá? Eu estou adicionando ó, um elemento. Eu comecei por essa linha perpendicular, colada nessa, bem no meio. Eu peguei como referência a metade aqui, tá? Subi essa linha. A área é essa, lembra a dica, né? A ponta da linha perdida, levei naquela direção. Porque se eu levo nessa direção aqui, eu não adiciono nada, né? Ela tá no alinhamento da casa, né? Então, eu levei nesse lado. Levei naquele lado, ó. Fiz uma outra linha. Estou adicionando um outro cubo. Mesma coisa, né? Fechei agora essa linha, vai para o lado de lá. Fiz uma altura, igual os predinhos, né? Fiz um bloco aqui nessa casa. Fiz um bloco. Apaguei, né? O que vai acontecer aqui, ó? Sumiu, né? Então, isso eu não vejo mais, né? Concorda? Eu não vejo mais. Passei do horizonte, eu não vejo o teto. Essa parte da casa, ela vai sumir. Eu apaguei, então eu tô vendo esse caixote aqui, tá? Então, aqui, eu subtraí um retângulo e aqui eu adicionei. É o que eu vou pedir para vocês nessa segunda etapa. Tá? E aí, olha só o que eu fiz. Eu tenho aqui esses dois pontos de fuga. Eu quero dar uma impressão melhor, porque essa casa está meio que voando, não tá? Cadê o chão dessa casa? Não tem chão. Né? Então, eu continuei. Lembra aquela história do raio, né? Que você vai tudo fazendo essa abertura, né? Nos pontos de fuga. Vai convergindo. Aqui eu fiz uma linha, ó, nesse sentido, até cruzar com essa. Coloquei a minha régua aqui, fui girando, né, baseado nessa, né. Eu não poderia fazer uma outra linha que não abrisse, né, nesse sentido ela está abrindo, né, concorda? Está abrindo, nesse sentido aqui está abrindo. Agora sim, eu tenho uma impressão de um piso aqui, né, um piso. Essa linha eu deveria ter apagado, tá? Essa linha aqui está atrapalhando. Fiz uma outra linha perpendicular aqui, levei ela até o ponto de fuga lá e fiz uma portinha aqui. Aí, olha só, daqui para cá eu criei um L, tá? Tem um L aqui. Como é que foram feitas essas linhas? Daqui para cá. Simples, né? Ó. Essa linha vai em direção ao ponto de fuga de lá. Então, vim girando, lembra a história de novo do raio, né? Tudo converge do ponto de fuga. Veio nessa direção. E essa linha aqui, ó, está indo aonde? Naquela direção lá. Esse ponto de fuga aqui, ó. Tá? E essa linha aqui? Daquele ponto de fuga lá. É quase, eu tinha apagado, é como se ela renascesse aqui, essa linha aqui da casa, né? Aqui ela não tá, vim. Essa outra linha aqui, ó, veio de lá. E essa linha, desse ponto. Fiz um L. Essa outra linha vai na direção lá do ponto de fuga. Né? Aí, aqui, deixa eu apagar o que eu fiz aqui, que está muito importante agora. Esse slide sumiu. O que eu faço agora? O que é isso que eu estou fazendo aqui? Aqui, estou fazendo tipo um espelho d'água, uma piscina. Então, aqui, ó, eu faço linhas. Oh, ficou torto, hein? Paga. Não é porque eu estou usando o mouse, não, também. Dá para fazer mais reto. Opa, melhor, né? Então, eu faço linhas aqui, ó. Tava tudo para cima, né? Agora eu tô fazendo uma linha negativa, né? Vamos dizer assim. Tô fazendo lá para baixo, ó, né? Isso aqui, mesma coisa. Tudo que eu fiz agora estava acima do chão, né? Então,
as extremidades eu levava para lá. Aqui é a mesma coisa, ó, eu tenho que levar essa linha para lá, né? Então aqui, e essa linha para cá, né? Ó, essa linha aqui, ó. Vou levar pra lá. Né? Aqui, ó, tá bem pertinho, né? Aqui, ó. Aqui, um lado. Aqui eu tenho que ir naquela direção lá, ó. Tá? E aqui eu não vou ver porque é o chão, mas aqui eu vejo. No próximo slide vai dar para ver, ó. Eu fiz os tracinhos, né? E vou levando o ponto de fuga, ó. Levei o ponto de fuga, esse lado tá para cá, né? Tá naquele sentido. E esse lado aqui, para aquele ponto de fuga oposto. Então é sempre o lado oposto. Aqui é a mesma coisa. Tá indo para o lado oposto de lá. E aí eu fiz aí um vazio que pode ser um espelho d'água, uma piscina, enfim. Né? Reforcei a linha aqui, fiz uma linha nova, como se fosse o caminho, né? Tá indo na direção daquele ponto de fuga. Fiz outra linha abrindo, né? Aquela história do raio, ó. Essa linha tá indo naquela direção. Fiz tipo um caminho aqui no início do quintal, fiz várias linhas paralelas. Essas linhas são paralelas retas, né? Simulando aí o que seria um revestimento, ainda muito inicial, né? Croquis. Mas repare que é tudo uma repetição mesmo, né? Isso aqui poderia ser muito bem a parte da cidade, lá os predinhos, né? Vou reforçando as linhas. Aí aqui, ó, a gente adota o seguinte, né? Então, se eu estou iluminando nesse sentido aqui, lembra a aula da sombra, né? Então, vou adotar aqui esse lado todo que eu estou riscando aqui, ó. Estou fazendo essa linha vermelha. É iluminado, né? Então, soltar desse lado, ó. Esse outro lado está em sombra, né? Aí eu fui riscando aqui, ó. Fui pintando com o lápis, riscando fraquinho. Aí começa a dar uma impressão melhor, né? Esse slide eu perdi, tive que dar um print no vídeo. Então, perdeu um pouco a resolução. Mas eu fui riscando com o lápis bem fraquinho aqui, ó. Então, já começa a dar uma impressão de sombra esse lado e esse lado, né? Essa é uma casa com 2 pontos de fuga. Tá? 2 pontos de fugas, mais o sombreamento dela. Tendo iniciado de um volumão comum, que vocês já fizeram vários exercícios de aquecimento, que nada mais é que isso aqui. Eu tirei esse pedaço, fiz uma subtração, esse, e adicionei outro aqui, tá? Aqui também é uma subtração, vamos dizer assim, né? Tirei do piso, né? Tá? Então, o que aconteceu? Semana passada eu tive problema, não consegui. Então, a gente tem 2 etapas aqui. Para a semana que vem, o que eu vou querer aqueles desenhos. Deixa eu voltar rapidinho aqui. Legal que vocês veem o negócio construindo e desconstruindo. Os desenhos que vocês fizeram aqui, ó, eu até fiz umas dicas, né? Cria uma cidade, tá, ó. Então, pega o mesmo desenho, tá? Não precisa fazer outro, não. Não precisa fazer outro. É o mesmo. Pega o mesmo e tenta fazer essas criações que eu fiz aqui, tá, ó. Você já tem pronto para dar menos trabalho também, né? E faz uma cidade aqui. Aqui pode ter uma rua também saindo aqui, ó. Pode ter uma rua saindo aqui, assim, enfim. Tá? Para ser a parte da aula que é uma cidadezinha, tenta dividir aqui, ó, ter uma noção de andares ou janelas, né? Igual eu mostrei naqueles exemplos de internet, ó. Tá? Aproveitem esse mesmo. Esse aqui também faz as ruas, tal, faz umas janelas aqui, converge o ponto, faz com que tem uns prédios voando, enfim, aproveita o mesmo desenho, tá? Aqui, ó, do Fábio já tá quase pronto, só faz a rua aqui assim, ó. De repente dá pra pôr um prédio aqui assim, cobrindo o outro, tá? Deixa eu passar rapidinho de novo aqui. Bom, então, esse é o que eu vou querer passar, como eu vou ficar atrasado, né? Então, esse é para a semana que vem, tá? A parte da casa com 2 pontos de fuga, na aula que vem eu vou voltar a falar de casa com 2 pontos de fuga, dar um outro exemplo. Isso fica, não precisa fazer nada agora, tá? Isso é por 28, tá bom? Hoje
dia 14, né? Isso, então. Para dia 21, semana que vem, é realizar sombra nos volumes do primeiro desenho, né? Então, alguns até fizeram já sombra já, né? Então, é fazer as ruas, tá? Na verdade, a edição de subtração não é aqui não, tá? É na casa. Tá? Então, é pegar aquele desenho já feito, pôr sombra e criar uma cidadezinha, uma vista urbana. Caso, de repente, seja muito ruim, faz um outro. Mas acho que o que eu vi aqui, dá para aproveitar. Se dá para aproveitar, ok. Se não der ficar ruim, aí é melhor fazer outro mesmo. Tá até mais rápido, às vezes, né? E aí, na semana que vem, eu vou voltar com outra casa com 2 pontos de fuga. Aí, na semana que vem, eu vou pedir para outra semana. Tá, pessoal? Essa aula me baseia aqui, ó, tem nesse link aqui, vocês podem ir no YouTube, ó. Tem um desenho de pintor, tá? Nessa casa, bem legal. Então, é a fonte, né? Bibliografia que eu fiz a referência da aula. Alguma dúvida? Negativo. Tá ok? Tudo Tudo certo. certo? Não vai ter nada? Não vai ter ninguém? Não vai ter um... Tudo certo. Não vai ter um chorinho? Hoje não. Ah, então, beleza, então, pessoal. É isso aí. Qualquer dúvida, me escrevam, tá? Ok, Beleza. obrigado, Paulo. Valeu. Tchau. Obrigado, Obrigada, viu? professor. Tchau, Paulo. Boa noite. Valeu, Obrigado. Fábio. Obrigado. Boa Fábio. Tchau, boa noite, professor. Pessoal. Obrigada. Boa noite. Tchau, boa noite. Paulo, tudo bem? Robson? Fala, Robson. Chegou tarde, hein? Cara, eu sou um cabeção mesmo. Eu fiquei aqui cabeção. trabalhando no CAD e esqueci da hora. Eu Não, olhei, era beleza. 5 horas. Olhei de novo, já era 8. Passa rápido, cara. Mas tá Desculpa. gravado. Já tá o link aí no ar. Beleza, eu cheguei no finalzinho, deu para pegar aqui, eu vi tudo conteúdo, né? Eu tô Isso. com um problema só, Paulo, que aqueles desenhos que eu tinha, ficou aqui na minha garagem e pegou chuva. Lascou tudo. Sem problema eu fazer uma outra coisa? Não, pode... Manda depois, então. Refaz aí. Legal, capricho Só me aqui, você manda. sabe, né? É. E do Não, resto mas aí, só me tudo na manda só. paz? Beleza, tranquilo. Tudo bem. Então tá bom, querido. Abração, Valeu, Paulo. Robson. Joia. Valeu. Viu? Tchau.